quando uma transação de venda de drogas envolvendo o filho de um influente político dá errado e acaba em tiroteio, um policial corrupto é chamado para tentar resgatá-lo dessa situação. Mas para isso, terá de enfrentar uma perigosa facção criminosa, além de outros inimigos infiltrados na corporação. Essa é a trama de Caos e Destruição, filme de ação policial que acaba de estrear na Netflix. Quanto a questões estéticas, o filme opta por uma ambientação sombria e o uso de muita câmera tremida para passar uma constante sensação de urgência e perigo. Tem uma sequência de perseguição de carro que acontece logo na abertura do filme, que realmente é bem ágil e procura mostrar a ação de criativos ângulos, mas que particularmente não me agradou muito pelo excesso de uso de CGI. Em determinados momentos nem parecia mais um filme, e sim uma propaganda de um jogo de PlayStation. E o filme também não se decide sobre a forma como ele vai nos passar as informações sobre a trama e sobre os personagens, porque o filme precisa contextualizar para o público tudo aquilo que está sendo mostrado na tela. E inicialmente parece que essas informações vão ser dadas em pequenas doses, em forma de flashes mostrando acontecimentos do passado. Mas aí começam a acontecer alguns diálogos meio fora de contexto entre os personagens. E você pensa que o filme não vai se preocupar em te dar muitas explicações e vai deixar o público tirar suas próprias conclusões, o que seria bem interessante. Mas aí, do nada, é jogado um diálogo totalmente artificial entre o policial protagonista e o político corrupto, daquele tipo de conversa que você nunca vai ver duas pessoas reais falando daquele jeito, uma conversa super expositiva que entrega todos os detalhes da trama. Uma trama que é, na verdade, bem rasa e não traz nada de criativo ou inovador. E nem tenta criar uma reviravolta ou alguma revelação que crie algum impacto na sequência final do filme, nada disso. O filme é bem previsível. Desde o início, ele parece que vai seguir por um caminho e realmente segue por aquele caminho, até o fim. O foco do filme é mesmo na construção das sequências de ação. E o filme tem muitas e boas sequências de ação, mas ele não consegue fugir de alguns clichês de filmes desse gênero, como por exemplo, aquele do vilão genérico, que é um assassino frio, mortal, super treinado e que não expressa nenhum tipo de emoção. E também tem aquele bem comum, aquelas cenas em que os bandidos estão mandando uma chuva de balas para cima do protagonista, mas milagrosamente nenhuma bala acerta ele, enquanto o protagonista não precisa nem olhar para onde está atirando, porque a bala procura sozinha os figurantes. Apesar de alguns deslizes, o filme é divertido e em nenhum momento ele fica chato ou cansativo, ou perdendo tempo com situações que não são interessantes. E as cenas de tiroteio e de lutas são muito bem coreografadas. E apesar da câmera tremida o tempo todo, não há um excesso de cortes, que é um recurso muito comum nos filmes de ação. Então, apesar da câmera tremida, o espectador consegue sim acompanhar bem tudo o que está acontecendo. E o que está acontecendo, na maioria das vezes, é muito sangue. O filme é muito sanguinário. Se você é daqueles que gosta de filmes que mostram de forma bem explícita as feridas, os cortes, buracos de bala, sangue espirrando, pedaço de cérebro, com toda certeza você vai gostar do que vai ver nesse filme. Mas a sequência do confronto final é, na minha opinião, a mais problemática do filme e vai exigir muito da sua suspensão da realidade. Tem um péssimo uso da câmera lenta, que não é usada como um recurso para aumentar a tensão, mas sim para tentar enganar o público, para tentar convencer o público de que daria tempo para que determinado personagem fizesse tudo o que ele faz, um monte de movimentos, enquanto todo mundo que está em volta dele fica ali parado, só olhando, parado ali em câmera lenta, só olhando para ele. Mas no final de tudo, na minha humilde opinião, é um bom filme de gênero. Dá para assistir e se divertir tranquilamente. Tá longe de ser um filme marcante ou de entrar para alguma lista de melhores filmes ou de filmes preferidos de ação, mas também está longe de ser um filme ruim ou de ser uma perda de tempo. Mas e você? Vai assistir Caos e Destruição? Não vai assistir? Não é esse o seu tipo de filme? E se já assistiu, o que achou do filme?
Gostou, não gostou? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso, fico por aqui. Eu sou o Antônio Júnior e nos vemos nos próximos vídeos. Obrigada por assistir ao vídeo e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ser informado sobre novos vídeos.